E aí galera, tranquilo, na boa? Qual o assunto que me traz hoje? Na verdade, eu quero comentar o que me aconteceu hoje, né? Mas eu não tive tempo de fazer um vídeo ontem. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de analisar a linguagem, tanto a linguagem corporal quanto a verbal, a escrita. E porque a linguagem traz muitas informações e que fazem toda a diferença na hora de examinar o contexto de uma fala, de uma comunicação. A que eu me refiro? Ontem, uma pessoa extremista e dentro de uma discussão, né, no bom sentido, num diálogo, vamos chamar assim, ela acaba dizendo assim: vocês só sabem criticar. E aqui é que veio a ideia do vídeo. A ideia de vocês e criticar. Vocês, né? Dando a ideia de que eu fazia parte, que eu era facção, era uma parte, uma classe, né? Um partido, no sentido de parte, que era diferente da facção, da parte, do partido a qual ela fazia parte. Percebe? Só ali ela já fez eu perceber que ela tinha a crença, tinha a esperança de fazer parte de uma comunidade e que era absolutamente diferente da minha comunidade. Então ela tinha a crença de que ela fazia parte de uma comunidade, que eu fazia parte de outra, apesar dela não saber a que eu me filio em termos de comunidade, de parte. Então a ideia de vocês, já me empurrou para o outro lado. E aqui a própria expressão que eu usei antes, diálogo, já teve um impacto violento, porque entre diálogo, né, entre pessoas que dialogam, não pode haver esse afastamento. E depois, crítica. Vocês são aqueles que criticam e que somente criticam. Vejam que se ela diz que a minha facção, a minha parte, só critica como antagonismo a parte dela, a facção dela, a comunidade dela, entendo que ela quis me dizer que a parte, a facção, a comunidade dela, né, não faz crítica, ou a crítica é uma exceção à regra. E por isso que eu me autorizei a dizer que ela é extremista, porque esta pessoa faz parte de uma comunidade dita por ela mesma, né, desta forma que eu estou comunicando, uma comunidade que não critica, ela é uma comunidade de crença, uma comunidade de fé, uma comunidade de esperança na estabilidade. Essa é a comunidade dela, a qual, segundo ela, eu sou absolutamente diferente. Mas então, nós temos que analisar o que significa a palavra crítica, né? Esse julgamento que ela fez da minha postura e da minha comunidade, né? Julgamento negativo, sujeito que tem crítica como algo habitual, tem a crítica como algo habitual. Mas crítica, o que significa a palavra crítica? O dicionário vai trazer expressões como sinônimos, crítica como análise, crítica como questionamento, crítica como julgamento, crítica como algo que duvida de verdades postas, crítica como algo que está atento mais aos argumentos do que às convicções. Percebem? Crítica é algo como estar olhando com muita vontade de ver aquilo que as pessoas e que eu mesmo creio. E aqui crença não é no sentido de fé religiosa, até pode ser, mas eu posso crer na ciência a tal ponto que não vejo outras possibilidades, né? Então crítica como aquela capacidade de manter-se consciente da minha capacidade de duvidar, né?
consciente das vantagens de duvidar. E com isso eu não estou dizendo, né, que crítica é o sujeito, o quê? Um sujeito que por nada crer, por em nada acreditar, né, não ter esperança de nada, é um sujeito sem norma, sem lei, sem credibilidade alguma, porque não tem estabilidade nenhuma, porque ele não segue a nada, porque ele não tem esperança de nada. Para ele, nada é o que aparenta ser, a tal ponto que ele fica solto no mundo. Então não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que a crítica é a capacidade de ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Ter consciência da capacidade de duvidar. A dúvida como um instrumento criativo, como um instrumento que traz vantagens. E aqui lembrando a clássica imagem, né, do Platão, quando fala do mito da caverna. E todos sabem que o mito da caverna é aquele mito que ele conta, né, que as pessoas estão numa caverna e acreditam que a verdade é o que está lá dentro e não aceitam a verdade que está lá fora. A luz incomoda muito, então eles ficam lá nas sombras. Eu não sei dizer se são felizes ou infelizes, eu só sei, né, eu, Amilcar, não Platão, né, eu não sei dizer se são felizes ou infelizes, o que eu sei dizer é que eles vivem lá dentro, nas sombras, né? Então, é uma possibilidade de vida. O que eu posso dizer é que o contrário da crítica é a crença na estabilidade. O contrário da crítica é uma diminuição da consciência da minha capacidade de refletir sobre as coisas que estão dadas, né? É uma espécie de desvalorização da capacidade de pensar o pensado, de repensar o que já foi repensado. É um repensar, né? Porque a crítica é um repensar, só que dá trabalho, é preciso hábito e método, é preciso hábito como disciplina. Então, é muito complicado. A ausência de crítica ou a crença, né, é a fé na validade. Percebe? Mais do que a coisa em si, mas a fé na validade. Ou seja, eu devo crer que tal é verdadeiro, que tal afirmação é verdadeira, que tal evento é verdadeiro. Por qual motivo? Não me interessa. Né? Não interessa nem se essa coisa é o que dizem que é, mas eu creio na crença de que essa coisa é o que deve ser. Percebem? Não é muito complexo. Basta nós pensarmos na quantidade de atitudes que nós tomamos sem reflexão alguma, simplesmente porque sempre foi assim. Né? O que não nos faz infelizes ou felizes, é como eu queria julgar os que estão dentro da caverna do Platão, se não conhecem outra realidade, eu não sei dizer se são felizes ou não. Mas eu sei que a crença ou o afastamento da crítica significa a manutenção da estabilidade. A manutenção de que eu creio que amanhã será igual a hoje, que as coisas são o que sempre foram e sempre serão as mesmas coisas. Percebe que há um preço a se pagar por isso. Né? O preço, um deles está na própria fala dessa pessoa, quando ela diz para mim, vocês, ou seja, ela sabe que faz parte de um grupo que não é crítico. E ela, sem criticar o seu próprio grupo, porque é um grupo que não é crítico, ela entende como um valor negativo a crítica. Percebe? Criticar é ruim, disse. Né? Pensa-se, né? O grupo que não critica. Mas se tu perguntares para eles por que a crítica é ruim, eles não podem responder, porque seria um momento de criticidade. Responder a pergunta seria um momento de criticidade, momento que eles não se permitem. Então fica a crítica, né, dos que criticam como algo negativo, como algo ruim. Talvez, usando ainda a imagem do
Platão, a crítica talvez fosse aqui, eu não quero falar de verdade com V, mas a crítica talvez fosse a luz do sol que incomoda os olhos daqueles acostumados à sombra. Mas como somos sujeitos livres, eu não faço julgamento moral. Não há por que eu valorar. Agora, o que é complicado são as consequências de viver à sombra, viver de uma maneira acrítica, é quando essa vivência crítica, essa vivência à sombra, prejudica a todos, a eles mesmos e a outros. Quando as suas decisões, quando a sua opinião, principalmente se é um formador de opinião, né, prejudica a sociedade, prejudica o Estado, prejudica a visão republicana, né, do aspecto político da vida em sociedade. Portanto, esta fala é para que nós fiquemos atentos para o exercício da crítica. Não vamos pensar que a crítica é uma coisa ruim, não vamos pensar que uma crítica é para eles, né? Para aqueles que não são felizes nunca, passam dizendo que tudo é ruim. Não, né? A questão de ser um sujeito crítico é perguntar por que é o que é? O que é o que é? E por que tu segues aquilo que tu acha que é o que é? Percebem? Por que tu fazes a mesma coisa sempre? Não é possível outra maneira de ser e de pensar e de agir? Eu sei que a crítica, às vezes ela dói a pessoa que faz, né? E às vezes ela dói as pessoas que não querem serem criticadas ou não querem sequer criticar, né? Entretanto, a questão do filósofo, a questão do político, a questão da política, no geral, é viver criticando e sofrendo críticas. E sob o ponto de vista da ética, criticar e ser criticado só é positivo quando quer o bem comum, o bem social, o bem republicano, o bem político. Fora disso, o criticar pode ser apenas um instrumento de desestabilização, né? Mas não é isso que queremos, não é isso que falamos. Então, apenas aqui fica o meu elogio àqueles que de boa fé criticam para melhorar o seu texto, o seu contexto, a sua comunidade, enfim. Abraço e até a próxima.